Olá, que bom ter audiência aqui no Júris 360 Lab. Hoje a gente vai mergulhar em algumas decisões bem recentes do STF, do informativo 180. São 4 julgados que separamos para este bloco. Vamos então começar a entender o que eles trazem de novo. Vamos sim. É sempre fundamental acompanhar o STF, né? As decisões deles, bom, elas realmente moldam o direito por aqui. Cada informativo é uma peça-chave. Perfeito. O primeiro que a gente separou é a ADPF 1132, lá de São Paulo, Direito Administrativo na Veia. A questão é sobre férias de servidores de São Bernardo do Campo, especificamente quando tiram licença médica. Parece algo pontual, mas mexe com muita gente, né? Exatamente. E o STF, olha, foi claro. O município não pode vir e descontar dias de férias só porque o servidor precisou de uma licença-saúde superior a 30 dias. A corte entendeu que a lei do município, que era bem antiga, lá de 68, simplesmente não combina, não foi recepcionada pela Constituição de 88. Ah, entendi. A base é o direito a férias que está lá na Constituição, né? E o ponto central é, licença médica é uma necessidade, não é uma escolha do servidor. Não dá para comparar com férias ou uma licença para tratar de interesse particular, sabe? É uma proteção importante para o servidor num momento delicado. Pois é, faz todo sentido proteger esse direito social, ainda mais nessas situações. Bom, mudando um pouco o foco, vamos para a organização dos poderes. Temos a ADI 6.857, também de São Paulo. Essa aqui trata de pagamento de uma graninha extra, uma vantagem, para deputados estaduais por sessão extraordinária. Isso não bate de frente com a ideia do subsídio único? Bate sim, foi exatamente esse o ponto levantado. O STF considerou inconstitucional a parte da Constituição de São Paulo que permitia essa parcela indenizatória. O argumento principal é o da simetria federativa. A Constituição Federal, ela proíbe esse pagamento extra para os parlamentares lá em Brasília desde a emenda 50 de 2006. Certo. E o STF entende que essa proibição é uma daquelas regras que os estados têm que seguir, é de reprodução obrigatória. Permitir esse extra seria tipo assim, dar a volta no teto e afetaria a moralidade administrativa. Entendo a lógica da simetria. Uhum. Mas, assim, isso não limita um pouco a autonomia dos estados para definir a remuneração dos seus próprios parlamentares? Dentro de certos limites, claro. Olha, é sempre um equilíbrio delicado, né? Mas o STF tem uma posição firme nesse ponto específico. A vedação de pagamento por convocação extraordinária é um modelo federal e esse modelo não pode ser afastado pelos estados. O objetivo é justamente garantir moralidade e isonomia com o padrão federal. Já tem vários precedentes nessa linha, viu? Tá, clareou. Seguindo então, ADI 7.725 do Tocantins. Aqui a briga é sobre competência para legislar. Uma lei estadual quis criar regras mais, digamos, flexíveis para o corte de luz e água por falta de pagamento. Quem pode legislar sobre isso, afinal? Essa é uma questão federativa clássica, né? A lei do Tocantins, que proibiu o corte antes de 60 dias do vencimento, bom, ela caiu. O STF disse que o Estado invadiu a competência da União para legislar sobre energia. Está lá na Constituição, é matéria federal. Energia é federal, certo? Isso. A regulação toda do setor elétrico, incluindo regra de corte, é federal, é coisa da ANEEL. Tem até uma resolução nova de 2021 sobre isso. Agora, quanto à água, a competência principal é do município, porque é interesse local, né? Embora a União possa ditar normas gerais, o Estado, nesse caso, ficou meio que de fora das duas situações. Entendi. Ou seja, o STF está reforçando que a regulação de serviços como energia fica mesmo com a União, né? Mesmo que o impacto seja sentido lá na ponta, no estado ou município. Exato. A ideia é ter um padrão nacional, especialmente para a energia, que é uma concessão federal. Manter uma uniformidade. E aí chegamos no último caso deste bloco que virou tema de repercussão geral, o 1400. É o RE 1542-482 de São Paulo. A discussão aqui é quente. Pode ou não pode conceder indulto presidencial para quem foi condenado por tráfico privilegiado? Esse tema sempre dá o que falar. Ah, sem dúvida. E o STF, olha, bateu o martelo. Reafirmou o que já vinha dizendo e fixou a tese. É constitucional a concessão de indulto a condenado por tráfico privilegiado, uma vez que o crime não tem natureza hedionda. Isso, em tese, pacifica a questão no país todo. É aqui que a coisa fica interessante mesmo.
Porque a Constituição, lá no artigo 5º, ela veda graça e anistia para o tráfico, né, de forma bem expressa. Como que o STF concilia isso com permitir o indulto para o tráfico privilegiado? Boa pergunta. A chave está na interpretação e principalmente na natureza diferente do tráfico privilegiado. O STF já faz um tempo, desde o HC 118.533, definiu que essa modalidade específica, que é aquela do artigo 33, parágrafo 4º da Lei de Drogas, sabe? Para réu primário, bons antecedentes, que não se dedica ao crime, nem integra a organização criminosa. Sim, o perfil menos grave, digamos. Isso, essa modalidade não é crime hediondo. A vedação lá do artigo 5º da Constituição, o STF entende que ela se aplica ao tráfico comum, aquele que é equiparado a hediondo. O indulto, embora seja também uma forma de clemência, né, como a graça e a anistia, ele é diferente. É concedido por um decreto presidencial, geral, abstrato. Então, o raciocínio é, se o tráfico privilegiado não é hediondo, ele pode sim ser alcançado pelo decreto de indulto. Claro, desde que a pessoa cumpra os outros requisitos do decreto. A repercussão geral veio só para consolidar isso mesmo. Uma distinção fundamental, então, entre os tipos de tráfico para poder receber ou não o benefício. Bom, recapitulando rapidinho o que a gente viu, falamos da proteção das férias do servidor em licença médica, da proibição de pagamento extra para deputado estadual por sessão extraordinária, da definição de quem legisla sobre corte de água e luz e, por fim, da confirmação de que o indulto pode sim alcançar o tráfico privilegiado. Bastante coisa, né? Muita coisa importante. São decisões que impactam diretamente a administração pública, a organização dos poderes estaduais, como os serviços essenciais são regulados e, claro, a política criminal, a execução da pena. Mostra o STF atuando em diversas áreas, né? Exato. Analisamos pontos cruciais mesmo, desde direitos do servidor até a estrutura do Estado e a aplicação da pena. Fica aí a reflexão sobre como o Supremo continua a calibrar as normas da Constituição com as complexidades do nosso dia a dia. Nos vemos no próximo bloco para mais análises. Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui no Juris 360 Lab. Olá! Hoje a gente vai mergulhar no bloco finalzinho dos julgados do informativo 1180 do STF. Saiu agora, né, em junho de 2025. Isso, os últimos 4. Exato. Vamos passar pela ADI 5.875, sobre órgãos provisórios de partidos, a ADI 4.065, de benefícios fiscais lá no DF. Isso. Também a 5699, um caso parecido no Amapá, sobre decreto. Isso. E para fechar com mais calma, o recurso extraordinário 1.341.646, que é o tema 1186, né? Sobre a base de cálculo da CPRB. Esse deu o que falar. Com certeza. Ok, vamos destrinchar isso tudo, começando pela ADI 5.875, que mexe com a vida interna dos partidos políticos. Essa ADI, a 5.875, ela foi para cima da Emenda Constitucional 97, que deu mais liberdade para os partidos definirem o prazo dos seus órgãos provisórios. Parecia carta branca, mas não foi bem assim, né? Não foi bem assim. O Supremo aplicou a chamada interpretação conforme a Constituição. Olhou lá o artigo 17, parágrafo 1º, reconheceu a autonomia. Sim. Mas disse, olha, tem limite. Precisa estar alinhada com os princípios republicano e democrático. Sabe. Tá, mas e na prática? Qual o limite? Então, o que é fascinante aqui é que definiram um prazo. Órgão provisório, no máximo 4 anos. Máximo mesmo. 4 anos, ok. E o ponto-chave, não pode ficar prorrogando, nem substituir um provisório por outro provisório para sempre, sabe? A ideia é usar esse tempo para organizar a eleição interna e ter um órgão permanente, eleito. Entendi. Democracia interna. E se o partido, digamos, não cumprir esses 4 anos, o que acontece? Aí a coisa pega no bolso. Suspende o repasse do fundo partidário e do fundo eleitoral. Direto no financiamento. Exato. Até regularizar. E detalhe, não recebe o dinheiro retroativo desse período de suspensão, tá? E, bom, essa decisão seguiu uma linha que já vinha da DI 6.230 e os efeitos valem a partir da publicação da ata. É um recado claro, né? Para ter alternância, para ter democracia dentro do partido. É um freio importante. Bom, saindo dos partidos e indo para a grana, para o fiscal, a DI 4.065, Distrito Federal, tinha uma regra na lei orgânica deles que caiu.
Por quê? Essa regra proibia dar benefício fiscal, tipo isenção, anistia e até previdenciário, no último ano da legislatura. O STF achou problemático por vários motivos. Quais? Primeiro, o DF meio que invadiu a área da União, que é quem define normas gerais de direito tributário e financeiro, né? A competência? Isso. Além disso, feria a separação de poderes, a autonomia do próprio DF. Foi considerada uma restrição meio sem pé nem cabeça, desproporcional. E ainda mexia com a Previdência. Sim, afetava a iniciativa do Executivo para propor lei de previdência. Basicamente, o STF disse: DF, você não pode criar essa trava temporal aqui, e não importou se era a regra original ou uma que foi mudada depois. Caiu tudo. Entendi. Competência tributária é sempre um vespeiro, né? E isso já emenda com o caso do Amapá, a ADI 5699. Também sobre benefício fiscal. Mas o problema era outro, né? Era o como, exatamente. A lei lá do Amapá deixava o governador, só com uma canetada, por decreto, dar um monte de benefício. Perdoar dívida, parcela, essas coisas. E o STF? Barrou. Disse que viola a reserva legal estrita em matéria tributária. Traduzindo, benefício fiscal, isenção, qualquer coisa que mexa com tributo, precisa de lei aprovada pelo Legislativo. Não pode ser só por decreto do Executivo. Princípio da legalidade na veia. Exatamente. O artigo 150 da Constituição é claro. O Legislativo não pode simplesmente entregar essa tarefa para o governador. E ainda tem a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Que exige lei específica, estudo de impacto para abrir mão de receita. Certo. E os benefícios que já tinham sido dados lá no Amapá com base nessa lei perderam. Não, aí o STF modulou os efeitos, ou seja, a decisão vale daqui para frente. O que foi concedido por decreto antes da publicação da ata do julgamento está mantido. Isso para dar segurança jurídica, né? Desde que não tivesse outro problema, claro. Entendi a modulação. Bom, agora sim chegamos no prato principal, talvez. O recurso extraordinário 1341-646, tema 1186. Aqui é onde fica realmente interessante a discussão tributária, eu acho. Concordo. A briga era para saber se PIS e COFINS entram ou não na conta da CPRB, a contribuição previdenciária sobre a receita bruta. O STF bateu o martelo. Entra ou não entra? Entra. O STF disse que é constitucional incluir PIS e COFINS na base de cálculo da CPRB. E qual foi a lógica? Porque teve aquela discussão do ICMS fora da base do PIS/COFINS. Mas aqui é diferente. Precisa lembrar o que é a CPRB. Ela é um regime opcional. Ah, opcional. Isso é chave. Fundamental. A empresa escolhe pagar a contribuição sobre a receita bruta em vez de pagar sobre a folha de salários. A lei que criou a CPRB, lá em 2011, diz que a base dela é a receita bruta definida numa lei antiga, o Decreto-Lei 1598 de 77. E essa definição de receita bruta lá de 77 já inclui os tributos que incidem sobre ela, como o PIS e a COFINS. Ah, então peraí. A lógica foi, se você, empresa, escolheu esse regime opcional, você comprou o pacote completo com as regras que já existiam para calcular a receita bruta. Não dá para escolher só a parte boa. Não é customizável pelo contribuinte. Você adere às regras como elas são. Faz sentido. Tentar tirar o PIS e a COFINS dessa base seria, na visão do STF, criar um terceiro regime, um híbrido, que não existe na lei. Isso violaria a legalidade tributária, né? E a separação de poderes, porque não cabe ao judiciário criar regra fiscal nova. Entendi. Segue a linha de outros julgamentos, então? Sim, como os temas 1048 e 1135. A mensagem é, a opção é sua, contribuinte, mas as regras do jogo são essas aqui, definidas na lei. Ponto. Então, o que tudo isso significa, juntando as peças? A gente vê o STF atuando para botar ordem na casa dos partidos, né? Com limites temporais, reforçando quem pode dar benefício fiscal e como precisa de lei e não de decreto. E amarrando as regras de cálculo para quem opta por um regime tributário diferente, como a CPRB. São balizas importantes, né? Com certeza. São definições importantes para o sistema. E, sabe, isso levanta uma questão importante para a gente pensar. Como é que o direito e a política conseguem equilibrar essas duas coisas? De um lado, a necessidade de controle, de regra clara, seja na gestão fiscal, na legalidade tributária, na democracia interna dos partidos. Sim, a rigidez necessária. E do outro lado, a flexibilidade que a política e a economia real às vezes pedem.
né? Seja para dar um incentivo, para ter agilidade na organização partidária. É uma tensão constante, essa entre a regra e a realidade. Uma ótima reflexão para fechar nossa conversa. Bom, muito obrigado a quem acompanhou a gente aqui no Juris 360 Lab. Obrigada, pessoal. Se essa análise ajudou a clarear as ideias, considere curtir o material, se inscrever no canal para receber mais conteúdo assim. A gente se vê na próxima.